Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade do canal ET Online 2.0 e hoje vamos resolver a questão 153 do Enem segunda aplicação do ano de 2020. Esse é o caderno cinza. Dois atletas partem de pontos respectivamente P1 e P2 em duas pistas planas distintas, conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo desta forma, a mesma distância é lisão. Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento Lzinho nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é R1 e o raio do semicírculo menor é R2. Sabe-se que o comprimento de um arco é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo, medido em radiando, subtendido pelo arco. Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2CP1 pela diferença de Lzão menos Lzinho é dada por... Aqui é uma questão de geometria plana, né? Envolvendo a ideia de comprimento de arcos, em que você tem que saber utilizar os teus conhecimentos em relação a essa aplicabilidade. Ele fala que essa pista ela é constituída por semicírculos. Como ele fala que esses dois atletas percorrem a mesma distância Lzão, ou seja, a distância de P1 até a linha de chegada é o Lzão e de P2 até a linha de chegada também é a mesma distância Lzão. Só que tem um detalhe, você tem que analisar o semicírculo que existe aí. Bem aqui eu vou colocar uma linha imaginária em amarelo para a gente ter uma noção melhor. Aqui você vai ter dois semicírculos. Bora começar pelo primeiro atleta. Esse arco que a gente vai determinar do atleta 1, ele fala que o comprimento de um arco é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo medido em radiando. Ou seja, o que está acontecendo? Existe um ângulo bem aqui que você tem para o atleta 1, que é esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou destacar em verde. Só que a gente não sabe esse ângulo quanto é que ele vale. Como é que a gente vai encontrar ele? Vamos chamar de uma letra qualquer. Como é atleta 1, que é o P1, que é a posição dele, eu vou chamar de alfa 1. Você vai ter que fazer essa relação também para o atleta 2, que está na posição P2. Bora fazer o arco dele. Está aqui o arco que ele vai percorrer o atleta 2. Só que ele tem um ângulo que também você vai ter que saber encontrar. Esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, que a gente acabou de fazer de vermelho, eu vou chamar de alfa 2. E pode perceber que sobrou um ângulo, que é a pergunta que ele faz também na parte da questão. Que é esse ângulo bem aqui, ó, em roxo, ó, que eu vou destacar. Que faz parte da pergunta que a gente vai ter que encontrar. Percebeu onde eu quero chegar? Esse ângulo aqui, ó, ele corresponde à posição do P1 para o P2. Então aqui eu tenho a posição P1 e P2 dos nossos atletas no centro, ó, do semicírculo, que ele está me referindo, que é C. A gente pode calcular esse ângulo. P1, o centro que ele se encontra, que é C, de P2. Aqui é o ângulo que a gente vai ter que relacionar. Pode perceber que o ângulo maior aqui, ó, é o de vermelho. E esse ângulo de vermelho você pode relacionar ele da seguinte forma, ó, que é o alfa 2, ele será igual. Quem está dentro do ângulo vermelho é o ângulo verde, que vai ser o meu alfa 1, mais quem? O ângulo em roxo que eu desconheço. Então, como é que eu posso relacionar isso? Muito simples. Você pega esse ângulo alfa 1, que é positivo, e passa para o outro lado negativo. Ficando alfa 2 menos alfa 1, que é igual ao ângulo que eu desconheço. Ou seja, que é a minha interrogação, que é esse ângulo P1CP2. Ele é o alfa 2 menos o alfa 1.
Então, construir uma relação aqui que vai me ajudar a encontrar as outras partes. E como é que eu calculo o comprimento de um arco? O comprimento do arco L é igual o seu raio multiplicado pelo ângulo de medida, que nesse caso seria o alfa, ou L é igual a alfa vezes R. Perfeito? Então, bem aqui existe o comprimento de um arco, que eu vou chamar de L1, e bem aqui de L2, tá? L1 maiúsculo e L2 maiúsculo. Se ele continuar o percurso, ele vai ter a linha de chegada, que é a mesma distância para o atleta 1 e para o atleta 2. Essa distância aqui é a mesma para os dois atletas, Lzinho e Lzinho. Aí temos que escrever a nossa relação. Essa primeira aqui é importante, eu não posso esquecer ela. Agora a gente vai construir uma para o comprimento desses arcos. Vamos escrever a relação para os atletas 1 e atleta 2 usando o comprimento de arcos. L1, o ângulo do L1 é o alfa 1, vezes o raio, R1. Vamos para o atleta 2. O comprimento do arco para o atleta 2 é L2, que vai ser igual ao ângulo que ele tem, que é o alfa 2, que é esse aqui de vermelho, multiplicado pelo seu raio, R2. Certo? Então, está aí a relação dos arcos para os atletas 1 e 2. Tudo bem aí? Agora a gente vai escrever o comprimento total do percurso que ele faz os atletas. Ou seja, desse ponto que ele vai, P1, até a linha de chegada. A mesma coisa para o atleta P2, até a linha de chegada. Quanto ele percorreu no total? O atleta 1, ele vai, percorre L1 até o Lzinho. O atleta 2 percorre L2 até o Lzinho, correto? Aí volta lá para o enunciado, que é a mesma distância Lzão. A distância de P1 até a linha de chegada é o Lzão, que ele percorre Lzão 1 mais o Lzinho. A mesma coisa acontece para o atleta 2. Ele percorre a mesma distância Lzão, que é igual a Lzão 2 mais Lzinho. Então, é a partir daqui que vamos começar a manipular a nossa expressão. Correto? Vou escrever ela lá embaixo. Esse comprimento Lzão é essa relação aqui que a gente vai escrever, certo? Vamos isolar o L e o Lzinho, porque é essa relação aqui que a gente deseja encontrar. Lzão menos Lzinho é igual a Lzão 1. Lzão menos Lzinho é igual a Lzão 2. E agora a gente vai fazer as substituições. Esse Lzão 1 a gente tem, tá bem aqui, Aí faz a troca. Lzão menos Lzinho é igual a alfa 1 vezes R1. Esse aqui é o nosso atleta 2. Lzão menos Lzinho é igual. Também temos o Lzão 2. Está bem aqui, Aí você faz a troca. No lugar do Lzão 2, alfa 2 vezes R2. Os comprimentos que ele percorre, atleta 1 e atleta 2, são iguais. Lzão menos Lzinho, Lzão menos Lzinho. Em relação ao atleta 1, alfa 1 vezes R1 e alfa 2 vezes R2. E agora a gente vai fazer a igualdade. Lzão menos Lzinho é igual a alfa 1 vezes R1, que é igual a alfa 2 vezes R2. Chegamos na relação que a gente precisava.
Essa questão trata muito mais de álgebra em si, em que você tem que dominar. A segunda questão é a razão da medida do ângulo P2CP1 pela diferença de Lzão menos Lzinho. Já temos Lzão menos Lzinho, olha só. É α1 vezes R1 ou α2 vezes R2. Você pode usar ou de verde ou de roxo, fica a teu critério. E esse ângulo está aqui em cima, ó. Ele é o α2 menos o α1, certo? Vamos escrever. Temos aqui a pergunta da questão. Já temos o valor de P2CP1, que ele é exatamente α2 menos α1, dividido Lzão menos Lzinho. Você escolhe se você quer usar o de verde ou de roxo. Vou usar o segundo, de roxo, tá? Mas nada impede que você escolha o de verde. Pronto. E agora o que você vai ter que fazer? Pode perceber que todo mundo está em relação a quem? Ao atleta 2, ó. Alfa2, Alfa2, R2. O único que está atrapalhando, ó, é esse Alfa1. Você vai ter que sumir com ele. Você vai ter que fazer alguma substituição. Quem é esse Alfa1? Esse Alfa1 você pode encontrar da relação daqui de cima, ó. Eu quero o alfa1, o que eu faço? Esse R1 que está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, alfa1 é igual a alfa2 vezes R2 dividido por R1. É esse valor que a gente vai utilizar para substituir bem aqui, correto? Então vamos lá. Vamos ter uma divisão alfa2 menos o alfa1. Ele é igual ao alfa2 vezes R2 dividido por R1. Será dividido alfa2 vezes R2. Aqui, aplico a ideia de número misto. R1 multiplica o alfa1. Embaixo do alfa2 vezes R2, existe 1. No final das contas, vou aplicar uma divisão entre duas frações. Igual. Esse R1 fica aqui embaixo. R1 vezes alfa2 dá alfa2 vezes R1 menos alfa2 vezes R2. Multiplicar pelo inverso desse aqui de baixo. Ó. 1 sobre alfa2 vezes R2. Podemos aplicar a ideia de fator comum no alfa2. Aqui vamos poder simplificar alfa2 com alfa2 igual, e aí faz a multiplicação de frações. Embaixo multiplica, em cima só repete. Obtendo R1 menos R2 dividido por R1 vezes R2. E aqui vem o segredo. Isso aqui é o nosso denominador. Isso aqui são os numeradores. A gente vai separar essas frações, ficando dessa forma. R1 sobre R1 vezes R2, menos R2 sobre R1 vezes R2. E aí você vai poder simplificar. Ó. R1 com R1 e R2 com R2. Isso tudo é igual. Aqui foi simplificado, sobrou 1. Em cima, embaixo R2. Menos em cima sobra 1, embaixo R1. Então a resposta que a gente estava encontrando é 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. E essa alternativa encontramos na letra C. O inverso de R2 menos o inverso de R1. Pode verificar, ó, o desenvolvimento que fizemos dessa questão, nos seus mínimos detalhes, para que você possa compreender o desenvolvimento dela de forma calma. Não é uma questão fácil, de verdade. Uma questão de nível bem difícil,
em que o aluno que tinha o conhecimento desse assunto e da álgebra em si, iria conseguir desenvolver ela. Ia demorar um pouquinho, mas é aquele tipo de questão que você deixa para o final da prova mesmo. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E se você tiver alguma dúvida em relação a essa questão, deixe um comentário que a gente vai responder com o maior prazer. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.